Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do nosso Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021 da faixa etária de adultos, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Especificamente, estudaremos a lição de número 5 para o dia 31 de janeiro de 2021, fruto do Espírito, o eu crucificado. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 13, está escrito assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A verdade prática nos diz o seguinte: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. A leitura bíblica em classe encontra-se na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 26, está escrito assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Queridos irmãos, queridas irmãs, com a ajuda de Deus, como todos já sabem, hoje estudaremos acerca do fruto do Espírito Santo. Fruto este que é resultado de uma vida cristã abundante,
manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e também no lar, bem como na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade em geral. Por isso, devemos entender o conflito existente entre a carne e o espírito e a função do fruto do Espírito Santo na vida de todo e qualquer cristão. Como ponto central, já destacamos logo de imediato que o fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. Afinal de contas, o próprio nome já nos indica fruto do Espírito. Ele é a fonte deste fruto. Portanto, compreendamos de forma definitiva e entendamos a necessidade de estudarmos e buscarmos o fruto do Espírito. Fruto este que é e deve ser uma verdade na vida de todo crente. Mas, o que é o fruto do Espírito Santo? Para entendermos de forma bem simples, precisamos de uma definição. Compreendamos. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo. Renova-nos e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito, portanto, é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Repetindo, o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Logo, é resultado direto da nossa relação com o Espírito Santo. Este fruto do Espírito surge gradativamente dentro de cada um de nós como resultado, como consequência da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, como acontece com a santificação. O apóstolo Paulo apresenta este fruto com suas características no capítulo de número 5 da Epístola aos Gálatas, versículo de número 22, quando diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Compreendido isso, nós precisamos entender que a expressão empregada pelo apóstolo é no singular. Está no singular. Paulo diz: mas o fruto do Espírito é. Sim, o fruto do Espírito está no singular. Alguns expositores estranham o fato de Paulo contrapor as obras da carne apresentadas em Gálatas 5:19 com o fruto do Espírito, no versículo de número 22, fruto este no singular, quando era de se esperar
o emprego da palavra fruto no plural. O missionário Eurico Bergsten explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja e seus gomos. O fruto que aparece logo em seguida, segundo ele, é o amor ou caridade, na versão Almeida corrigida. Diz o missionário: as 8 virtudes seguintes são os reflexos do amor. Que reflexos são estes, segundo Eurico Bergsten? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Donald Dean chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do fruto. A forma singular, portanto, sugere que nelas se produz a unidade do caráter de Cristo. As 9 graças mencionadas, todas elas em contraste com as confusões das obras da carne. Ainda pensando neste fruto do Espírito na vida do crente, precisamos entender que devemos andar no Espírito, e este fruto contribuirá para que tenhamos, para que vivamos e andemos no Espírito. Entretanto, o que significa andar no Espírito? O que significa ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, na linguagem do apóstolo Paulo, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Sim, andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. Repetindo, andar no Espírito para Paulo é viver em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo também usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes, andando no Espírito, em humildade, submissão e santidade, quando ele diz para que. A expressão para que, ela indica finalidade, propósito. Paulo vai dizer para que, com a finalidade, com o seguinte propósito: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Andar e agradar a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Andai em amor. Efésios 5, 2. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo de número 6. Em síntese, a Igreja de Cristo, todos os crentes, todas as crentes devem andar no Espírito, para que possa crescer no conhecimento de Deus, para que possa frutificar na obra de Deus, para que possa agradar a Deus, como filhos da luz, andando sempre nele. Sintetizando este tópico, o fruto do Espírito revela ao crente que vive sob os domínios do Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui.
O fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito Santo. Já no segundo tópico, vejamos a diferença e também a relação existente entre o fruto e os dons do Espírito Santo. Sim, vejamos logo a diferença. O que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção? O que há em comum entre a relação e a diferença entre fruto e dons do Espírito? Pensando na diferença entre fruto e dons espirituais, nós entendamos que o que há em comum simplesmente é a nossa redenção como fonte da origem. A primeira No segundo tópico da lição, vejamos a diferença e a relação entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Pois bem, pensando na diferença, o que há em comum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção, no que diz respeito a fruto e dons do Espírito, é que a fonte é a mesma, a origem é a mesma, o Espírito Santo. Mas a primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito é o amor. As demais modalidades são reflexos do amor. O apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito. O amor é superior aos dons. Aliás, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31, que o amor é o caminho ainda mais excelente para se alcançar, para se obter os dons do Espírito. Por essa razão, o amor encabeça a lista apresentada pelo apóstolo Paulo quando ele fala do fruto do Espírito. E em outras passagens prevalece a supremacia, a superioridade do amor, conforme verificamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Se não, vejamos o que o apóstolo Paulo fala de forma clara, de forma explícita. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13, Paulo falou: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Ainda em Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, Paulo exorta os irmãos dizendo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Paulo também afirma
que os dons sem o amor não são nada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Vejamos o que o apóstolo falou. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo vai mostrar, sim, que os dons sem o amor não são nada, e que além disso, esses dons espirituais, eles são passageiros. Capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos 8 ao 10. Todavia, o amor, ele é eterno. Mas além da diferença entre fruto do Espírito e dons do Espírito, precisamos compreender, precisamos entender os dons espirituais na igreja. Sim, convém relembrar que os dons são muito importantes, sobretudo nos dias de hoje. Mas isso não significa que devemos desprezá-los. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Paulo mostra de forma bem clara que devemos buscar os melhores dons. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E ele ainda vai dizer mais, que não devemos desprezar as profecias. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Os dons espirituais, eles são comparados ao andaime numa construção. E como todos nós sabemos, a igreja de Cristo é um grande edifício. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 ao 12, Efésios 2, 20 ao 22. Não é possível, portanto, uma construção prosseguir sem o andaime, mas, uma vez concluída a obra, o andaime é dispensado. Por quê? Porque no céu não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, enquanto estivermos aqui na terra, pois a igreja precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Efésios 6, 10 ao 12. Além do mais, segundo Apocalipse 21 e 22, no mundo vindouro não há necessidade desses recursos dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo. Sintetizando este tópico, nós compreendemos facilmente que os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, o próprio Espírito Santo. E tanto o fruto quanto os dons glorificam a Cristo. Por fim, chegamos ao terceiro e último tópico desta lição, que nos mostra que o Espírito se opõe à carne. Há, todos nós sabemos,
um acentuado contraste entre estar na carne, viver na prática dos deleites carnais e andar no Espírito. São coisas totalmente distintas. O apóstolo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei depende da carne, mas para viver no Espírito depende da graça de Deus. Gálatas 5, 16 ao 18. O sistema legalista que os opositores de Paulo, os chamados judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne e gera competitividade espiritual que resulta em desavença. Paulo está mostrando que a igreja de Deus não pode viver segundo padrões humanos, não pode seguir princípios legalistas, não podem viver segundo tais ideias. A igreja precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, vivendo para a glória de Deus, logo vivendo pela graça de Deus. A carne e o Espírito são literalmente antagônicos. A palavra grega sarx, carne, tem muitos significados na Bíblia, principalmente nos escritos de Paulo. A palavra carne pode significar fraqueza física, Gálatas 4:13, pode significar o corpo, Gálatas 4:13, o ser humano, Romanos capítulo 1, versículo 3, até mesmo o pecado, bem como os desejos pecaminosos, Romanos capítulo 8, versículo de número 8. O contexto determina o significado da palavra carne nas epístolas paulinas. No contexto das obras da carne, Gálatas 5 refere-se ao conjunto de impulsos pecaminosos que dominam e controlam o homem. Já a palavra grega pneuma, espírito, aplica-se ao Espírito Santo, ao espírito humano, aos anjos e aos espíritos imundos, de acordo com o contexto. A oposição do espírito contra a carne na vida cristã mostra que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é que Paulo quer dizer? O que Paulo quer dizer é que quem vive no Espírito, quem anda no Espírito, quem depende do Espírito, literalmente abomina, repugna a prática de todo e qualquer pecado. Paulo vai dizer que os que são de Cristo, repito, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. A palavra concupiscências significa desejo desenfreado da carne. É isso que acontece conosco diariamente quando o Espírito de Deus habita em nós. Quando temos o fruto do Espírito na nossa vida, a morte do eu, do ser humano. O homem está dizendo, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
E isso não é apresentado com palavras ou por palavras, mas principalmente através de atitudes, através de ações. Nesta oposição apresentada entre espírito e carne, o apóstolo vai apresentar os vícios. Capítulo 5, Gálatas, versículos 19, 20 e 21. Estes vícios são apresentados através de uma lista que totalizam 15 chamados de obras da carne. Mas também outras listas aparecem em Romanos, capítulo 1, versículos 29 ao 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. E primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10. Essas listas são representativas em Gálatas, pois ele acrescenta: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Esses vícios, por sua vez, podem ser classificados em 3 categorias: sexo ilícito, a saber, prostituição, impureza e lascívia. Pecados de ordem religiosa é o segundo grupo, a saber, idolatria e feitiçaria. E por fim, terceiro grupo ou terceira categoria, pecados de ordem social, que são os seguintes: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Aí, opondo-se, mais uma vez eu quero ler, a todas estas obras da carne, Paulo está ensinando aos crentes da Galácia, dizendo: meus irmãos, enquanto estas são as obras da carne, eu vos apresento agora o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fruto este que molda o nosso caráter, que nos faz ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com os homens e uma conduta com os homens, com Deus e conosco mesmos, para a glória do nome de Jesus Cristo. E assim, nós sintetizamos este tópico afirmando que o abuso da liberdade cristã e o legalismo revelam a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e desunião. Concluindo esta lição, nós afirmamos que cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Salomão disse que o homem é aquilo que imagina sua alma, Provérbio 23, 7. Jesus disse que o homem fala aquilo do que seu coração está cheio, Lucas 6, 45. O pensamento de cada ser humano norteia seu comportamento. Portanto, se a mente é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. E se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual, que resulta em vida, em paz. Que Deus nos guarde, que possamos colocar no nosso coração o desejo de vivermos guiados pelo Espírito Santo, de maneira que o mundo veja em nós o fruto do Espírito Santo para a glória de Deus.
E assim, nós finalizamos esta lição, mas marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 6, santificação, comprometidos com a ética do Espírito Santo. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.